Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um episódio da nossa série de folclore. Atendendo a pedidos, estendemos um pouquinho a série. Esse é o 5º episódio e hoje queremos viajar um pouquinho com vocês em relação às crendices, superstições e religiosidade popular, algo tão presente no nosso mundo. Quando Lina Bo Bardi, lá em 1969, desenvolveu A Mão do Povo Brasileiro, que esteve de volta ao MASP em 2016, está aqui um catálogo belíssimo, ela já começou a perceber que essa coisa de cultura popular, folclore, não era só para museu ou não poderia entrar em museu, já era um rompimento da questão dos cânones da arte. Como a coisa do popular, feito pelas mãos do povo, adentrava um museu como o MASP. Já foi um grande avanço para tudo isso. Então, quando nós falamos dessa cultura popular, tudo que nós vemos acontecer tem uma função para aquele povo, tem um sentido, tem uma explicação. E aquilo que ele acredita e explana é realmente o que nós devemos também ouvir e respeitar. Pode ser que nós não pensemos da mesma forma, mas existem coisas que são muito maiores. Vamos começar por religiosidade. Eu costumo dizer que religiosidade é maior do que religião. Sim, religião é algo institucionalizado. Religiosidade é aquilo que move o povo, a fé que move as pessoas. É essa fé que faz, por exemplo, os romeiros de Pirapora. Estive lá com meu filho há pouco tempo e nós víamos ali cruzes de madeira, com caibros pesadonas, mas com aquela parte, vamos dizer, onde ficariam os braços, onde ficaram os braços de Jesus. E o tronco da cruz, vou chamar de tronco, que tinham cerca às vezes de 4, 5, 6 metros, pesadona, que vinham carregadas pelos romeiros. O que leva uma pessoa a carregar esse peso, se não a sua fé? Esse tipo de objeto é chamado de esvoto. Como, por exemplo, quando vamos a algumas cidades tidas como milagrosas ou de milagreiros, nós temos a Casa dos Milagres, onde há cabeça de cera, de madeira, muleta, tudo aquilo que nós nos despojamos porque não precisamos mais. Nem sempre a igreja aceita esse tipo de coisa ou vê com bons olhos, talvez alguns com barganha. Mas quando são os santos oficiais do angiológico oficial, nós temos essa relação da igreja com a Casa dos Milagres. No entanto, quando nós temos a religiosidade popular, os santos populares, aqueles que foram não canonizados pela igreja católica, mas canonizados pelo povo por conta de seus milagres, isso acaba tendo um conflito com as instituições oficiais. Por exemplo, em São José dos Campos, eu já estive ali algumas vezes em pesquisa, há na região rural, perto do Rio Paraíba do Sul, uma capela que foi erigida a Santa Perna. Não, você não ouviu errado. Santa Perna. Uma história de fé que já leva mais de 100 anos. Contam que uma vez um pescador em Piraquara, que é o nome dado às pessoas que moram e vivem na beira do rio, estava ali pescando quando trouxe nas suas redes uma perna de madeira, uma madeira escura. Ele levou para casa porque achou interessante aquele objeto e foi para casa. A esposa dele tinha uma ferida na perna e nada estava curando aquela ferida. Quando a perna de madeira entrou em casa, poucos dias depois a ferida estava curada. Então, ele atribuiu isso ao milagre de Santa Perna, foi o primeiro milagre dessa santa, e erigiu uma capelinha. Depois o terreno foi vendido e a capelinha passou para o outro lado e está lá até hoje, não a mesma, uma nova. E hoje nós temos ali uma perna de cera. O que foi feito da perna de madeira não se sabe. Se a perna era realmente um entalhe na madeira, ou era um tronco em forma de perna com pé, ou se era um esvoto, também não se sabe. E ali tem uma perna de cera toda vestida de meias, porque ali, por exemplo, a paga de promessas, além das fitas, pode ser pela forma de meia. Então nós encontramos vários esvotos lá também, de milagres atribuídos a Santa Perna. Ali ainda em São José dos Campos, nós temos o cemitério municipal, que é o cemitério de Maria Peregrina. Maria Peregrina era uma andarilha que vivia com lata sempre na cabeça. Quando ela ganhava a sua comida, ela punha a comida na lata e é ali que ela comia. Ela morava embaixo das árvores, não queria ficar em lugar nenhum. Dizem que ela entrava em qualquer lugar, que os cachorros, por mais bravos, as feras, ela batia assim, fazia, e os animais eram amigos dela. Alguns diziam que às vezes falavam, Maria, eu estou com dor de cabeça, ela batia assim, a dor de cabeça passava. Era uma pessoa muito querida, embora as pessoas digam que ela era brava. Que uma vez ela estava numa choça ali,
e um outro morador de rua se ocupou e quando ela voltou para dormir, ele não quis que ela entrasse. Ela deu umas cacetadas nele e tocou ele de lá. Bom, e assim Maria Peregrina vivia naquela região. Quando ela morreu, foi enterrada, e uma mãe que tinha problemas com o alcoolismo do filho pediu para Maria Peregrina, que já era uma pessoa santa para muitos, que ajudasse o filho a parar de beber. Então, a partir dessa promessa, o filho parou de beber e ela construiu o primeiro túmulo de Maria Peregrina. Hoje, lá no cemitério, que é o cemitério menor em São José dos Campos, no túmulo de Maria Peregrina nós encontramos vários exvotos, várias cartinhas, fotos. Então, esses exvotos, esses elementos que têm uma questão religiosa popular, são muito maiores do que diria a igreja. A Igreja Católica da região diz que, por exemplo, não existe mais a Capela de Santa Perna, mas ela está lá. Mas olha que interessante, quando nós pegamos a história de Santa Perna, a vinda das águas nas redes, ela pode ser comparada à história de Nossa Senhora de Aparecida, tirada das águas, Bom Jesus de Pirapora, também tirado das águas. Olha que interessante, né? Se nós voltarmos mais, Moisés, que é tirado das águas. Então, olha quanta coisa que nós podemos associar. Aqui em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, no cemitério municipal de Santo Amaro, nós temos um túmulo de um milagreiro, que é o Bento do Portão. E ali tem novenas, antes era segundas-feiras, agora por conta da pandemia eu não sei como isso é feito. Mas é um túmulo que ele é coberto, sempre com muitas flores, placas de agradecimento, e era um morador de rua que vivia no portão do cemitério de Santo Amaro e começou a fazer seus milagres. Vejam que a religiosidade, então, ela está maior que a religião oficial, porque ela é oficializada pelo desejo do povo, pelo desejo das pessoas. Como, por exemplo, a questão das crendices e superstições. Eu lembro que a gente fala, Deus me livre, bate na madeira. Aí eu aprendi no museu que nós temos que bater escondidinho, foi Neomar que me ensinou a bater escondidinho para ninguém ver e não botar zoião. É a questão do olho de seca-pimenteira. Ai que planta bonita, planta murcha. Aí a pessoa está lá, o bebê com soluço, você tira ali um fiozinho e põe na testa ali e o bebê para de soluçar. O benzimento. Nós não podemos deixar o sapato virado, emborcado, porque a mãe morre. Andar para trás, a mãe morre, deixa a porta aberta. Gente, tudo é a mãe morre, né? Ou também as pessoas dizem que andar para trás leva a vida para trás. Então olha quantas coisas estão presentes nesse universo das superstições e crendices. Então tudo isso que é importante. Eu lembro que minha avó Estela, minha avó paterna, ela dizia que depois do almoço não era bom ficar olhando no espelho, podia entortar a boca. A mesma coisa você sair, tomar um banho quente e sair na friagem, pode entortar a boca, chá muito quente. Então olha quantas coisas nós temos aí presentes. A questão do benzimento mesmo. Benzimento é uma crença. O que é o benzimento? O que nós sabemos é que existem estudos, e aí entra também um outro contexto que nós podemos buscar, que é o do religioso, onde nós vemos, tanto nas religiões, vamos dizer, oficiais, criadas pelo homem, o mesmo ato de impor a mão, de benzer com a mão. Então existe ali algo que está além daquilo que uma pessoa faz e passa de um para o outro. E ensina isso, que o benzimento, ele é passado de geração para geração. Um benzedor, uma benzedeira ensina a outra e assim vai. Dentro desse universo, como nós colocamos, por exemplo, né, eu ouvi histórias da questão de colocar uma tesoura de ferro embaixo do berço, porque era muito comum a criança morrer daquilo que era chamado de mal do berço, morrer engasgada, asfixiada. E em algumas regiões ali, principalmente no litoral norte, eu ouvi histórias de bruxas, e que a bruxa tinha capacidade de entrar por baixo da porta em forma de fita e ia sugar ali o bebê pelo umbigo. O fato do ferro estar ali embaixo afastava a bruxa, porque em todas as histórias o ferro tem um poder contra os feitiços. Então vejam que tudo isso está presente também naquilo que o povo acredita. Eu lembro quando nós estivemos lá em São Luís do Paraitinga em 2010, aliás, essa camisa de lá, saudades de São Luís do Paraitinga, minha cidade amada, quando a enchente, que hoje é chamada de grande enchente, surgiu um papo que pelo subterrâneo da cidade existe uma serpente. A cabeça da serpente estaria embaixo da igreja, do altar da igreja matriz São Luís de Tolosa, e o rabo embaixo do altar da igreja Nossa Senhora do Rosário. E que
quando essa serpente se movesse, ela derrubaria a cidade. Então alguns já dizem que a questão da enchente foi porque começaram a falar de Saci por conta do carnaval, isso foi falado de um pessoal de outra cidade para lá, e que naquele momento da enchente ela conseguiu se libertar, por isso que ela destruiu a cidade. São Luís Maranhão também tem a história da enchente, né, no chafariz, que fica ali por baixo da cidade. A primeira vez que eu estive em Araraquara, as primeiras vezes com meu grande amigo Edson Forsato Tamoio, um abração para você, eu lembro que ele me contou da igreja matriz lá de Araraquara, que na frente há uma águia e que essa igreja nunca termina de ser construída porque embaixo tem uma serpente e conforme ela se mexe vai rachando a parede. E a águia que está ali na frente espera para que, se a serpente sair, ela possa vencer a serpente. Olha que interessante isso, que nós temos mais mitologia aí. A serpente e a águia, o bem contra o mal. Olha, se a gente for pensar, né? O Ragnarok da mitologia nórdica também traz isso. A serpente que se levanta e tem que ser enfrentada pelos deuses para que não destrua Midgard, que é a terra. Vocês conseguem perceber que a nossa cultura popular, ela não se limita ao Brasil. Nós temos uma cultura de histórias, mitos, crendices, superstições, fé, que está presente em toda a humanidade. Talvez a ideia do inconsciente coletivo de Jung não fosse algo tão absurdo. É algo que eu paro para pensar, como essas histórias e esses costumes transitaram por um mundo onde a comunicação não era tão simples. Fica aqui o nosso questionamento de hoje, para a gente pensar juntos. E logo logo a gente se vê novamente. Um grande abraço para vocês. Valeu!